Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nanda da SOS Engenharia e eu criei o SOS. SOS. Oi, gente, eu sou a Nanda do SOS Engenharia e eu resolvi criar o SOS Aerospace para compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre a minha experiência no curso de Engenharia Aeroespacial. E nesse primeiro vídeo eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha trajetória para escolher Engenharia Aeroespacial, desde a minha infância até quando eu entrei em Engenharia Aeroespacial na UNB. Eu estou cursando meu terceiro semestre e eu venho compartilhar uma experiência mais caloura, mas pretendo compartilhar minhas experiências até estar formada, se Deus quiser. Então, vamos começar do começo. Desde meus 4 a 5 anos, eu sempre falei que eu queria ser engenheira. Para todo mundo, quem quisesse me perguntar o que eu queria ser quando crescesse, eu falaria engenheira. E até os meus 15 anos, mais ou menos, eu queria ser engenheira civil. Esse era o sonho da minha vida. Até que eu descobri que, na verdade, engenharia civil levava muita geografia. Eu penso numa matéria que eu não gostava na escola. Geografia era uma matéria que eu realmente não tinha uma afinidade. Então, eu resolvi repensar o que eu gostava e o que eu deixava de gostar. Então, vamos lá. No ensino médio, eu entrei no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu sou de Nilópolis. E lá eu aprendi muita coisa, mesmo, sobre a vida, tudo. Tudo que você imaginava eu aprendi naquele lugar. E no meu primeiro ano de ensino médio, eu entrei lá com o intuito de, após me formar no ensino médio, claro, prestar MITA. A engenharia estava lá, né? Eu queria muito fazer engenharia e eu pensava muito na área militar, por uma questão de estabilidade mesmo. Mas eu talvez não me adequasse tanto ao perfil militar e por isso eu pensei em outras alternativas. No meu primeiro ano do ensino médio, eu recebi a oportunidade da minha tia. Eu e minha prima viemos aqui para Brasília para prestar o vestibular para o UNB, que é o PAS, que é um processo seriado. Então, a gente fez prova no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio para passar. E no primeiro ano eu tinha certeza que eu já não passava mais, porque eu fui muito mal na prova, eu não estava entendendo a prova do SESP é completamente diferente do que a gente está acostumado no Rio, porque lá o que a gente tem de padrão de prova é Enem e o ERJ. Imagina só você fazer uma prova que uma errada não uma certa. Gente, que isso? Era meio que essa a minha reação. E o tempo foi passando e eu fui prestando. E quando chegou no segundo ano de ensino médio, eu tive uma reviravolta nos meus pensamentos. Eu realmente fui muito mal numa prova de matemática e tive uma crise, decidi que naquele momento eu precisava fazer medicina, porque eu sempre fui boa em biológicas também, além de eu gostar muito de exatas, eu gostava muito de biológicas. Então foi um momento que eu pensei em fazer medicina, acho que todo mundo que tem Instagram, em algum momento já pensou em fazer medicina e aquele foi o meu momento. Dei uma surtada legal, achei que medicina era pra mim e matemática não, porque meu professor de matemática me via como uma aluna mediana e tem toda aquela história de quem é bom em matemática no ensino médio, vai pra faculdade, se dá super mal em cálculo. Enfim, né, baboseiras da vida que a gente escuta por aí. E foi um momento que eu pensei muito. Em compensação, eu tive aula com o meu professor Beto, de física, e eu me recordo muito bem que teve uma aula que ele falou um pouco sobre motores e tudo mais, levou um motor lá pra gente ver, super legal. E nesse momento eu pensei, caramba, engenharia mecânica, né? Porque no Rio não tem engenharia aeroespacial. E a minha possibilidade era o ITA. E o ITA é um pouco inalcançável, a gente sabe disso. Precisa de muita dedicação, muitos anos de estudo. E eu tive até uma conversa com a minha mãe, mas eu sabia que eu não tinha condição de fazer o cursinho naquele momento, durante o ensino médio, porque eu estava no colégio federal, que era 2 horas de distância da minha casa, então eu não tinha horário viável para estudar para o ITA naquele momento.
Então, até ali eu pensei, nossa, engenharia mecânica bacana, show. E nesse mesmo ano eu tive um interesse em entrar numa iniciação científica que acabou não dando certo em astronomia. E eu comecei a pensar um pouco sobre o assunto, espaço. Eu sempre tive muita curiosidade de entender como um avião funcionava, como um foguete funcionava, sabe? E eu descobri que engenharia aeroespacial na UNB. E foi nesse momento que eu decidi que se fosse para fazer uma engenharia, ainda tava com a medicina na cabeça, mas se eu fosse fazer uma engenharia, eu ia fazer engenharia aeroespacial, era o que eu queria. E se eu não conseguisse na UNB, apesar de estar fazendo PAS todos os anos, como você já sabe, primeiro, segundo, terceiro ano, eu pensava muito ainda em fazer no Rio, na UFRJ, porque, né, coraçãozinho de capiano deseja ir pra Federal dos sonhos, né? E pensei em fazer engenharia mecânica, alguma engenharia que tivesse algum envolvimento relacionado à engenharia espacial. E foi. Esse foi o segundo ano, fiz o PAS, fui pior do que no primeiro ano, então eu pensei, nossa, nunca que eu vou passar na UNB, né? Mas chegou o terceiro ano, e no terceiro ano eu tive uma professora de matemática maravilhosa. Eu gostaria inclusive de agradecer a ela. Luísa, você foi incrível, foi crucial nesse momento da minha vida. E ela me mostrou a minha capacidade na matemática. Inclusive, eu fiquei super interessada por matemática bacharel nesse período. E foi uma das minhas opções. E começou os vestibulares. O meu primeiro vestibular que eu fiz no terceiro ano foi o da UERJ. E eu fui muito mal. Eu marquei 10 questões erradas. De verdade, marquei 10 questões erradas. E aí, tipo, de A, que lá é conceito, né, na primeira prova, eu fui pra C. E eu falei, nossa, nunca que eu vou passar pra faculdade esse ano. E, enfim, a sorte é que a UERJ tem uma prova, um segundo exame, que você pode substituir a nota do primeiro. E aí, esse foi o meu segundo vestibular do terceiro ano. E foi um momento que eu falei, tá, vou prestar atenção, né? Beber um suquinho de maracujá e não vou me estressar com isso. E aí eu consegui tirar o sonhado A. E pro terceiro exame, que é a prova escrita, eu decidi colocar matemática bacharel na UERJ. Foi uma decisão muito criticada pela minha família, porque pra eles não fazia sentido eu querer fazer matemática, sendo que eu sempre quis fazer engenharia, sou boa em matemática, eu posso fazer engenharia. Mas foi um momento que eu achava que matemática era uma boa ideia. E coloquei matemática. Simples assim. E eu achava que eu já não ia passar em nada. Porque, né? Louca. Marcar a questão errada. Não tá fazendo cursinho. Eu estudava integral no CAP. Então, eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 7 horas da noite. O tempo que eu tinha pra estudar era de 7 às 10, porque era tempo de comer, tomar banho, descansar, estudar, dormir para acordar no outro dia. Então foi um período bem tenso. Mas no final das contas fiz o Enem. E apesar de eu ter dado uns vacilos na redação, eu fui razoavelmente bem. E consegui no SISU, que inclusive foi tipo no período do meu aniversário, então já tava com nervosismo a mil. Passei em engenharia de materiais na UFRJ, passei na UERJ em matemática bacharel. E foi um estalo naquele momento pensar que eu tinha capacidade para passar, né? Porque estou em escola pública, não fiz cursinho e tudo mais. E eu fiz o PAS. Mas antes de saber o resultado do PAS, eu soube o resultado da UERJ e da UFRJ. E aí eu tava falando pra minha mãe, não. Primeiro eu falei, não, eu vou pra UERJ, passei na UERJ, vou pra UERJ, não vou passar mais em nada, não. UERJ, matemática, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero e pronto. Aí eu passei na FRJ. Passei na FRJ, mãe. Olha só que maravilha, terceira melhor universidade do Brasil. Claro que eu vou pra lá. Minha mãe falou, minha filha, não é esse o curso que você quer de verdade, você quer engenharia espacial, espera o UNB. E esperei o UNB. No final das contas, eu acabei fazendo minha matrícula na UERJ mesmo. Mas não efetivou, né? Porque, como vocês já sabem, eu faço engenharia espacial na UNB. Eu não cheguei a fazer minha matrícula no FRJ, porque eu fiquei esperando sair o resultado do PAS. Aquele pingo de esperança, né? De passar. E quando saiu o resultado, eu realmente tinha passado para engenharia aeroespacial. Na verdade, engenharias aqui.
porque a gente faz o ciclo básico junto no meu campus, que é o da FGA. A gente tem 5 opções de engenharia para escolher, que é engenharia aeroespacial, engenharia automotiva, engenharia de software, engenharia eletrônica e engenharia de energia. E foi o momento mais feliz da minha vida, eu acho, porque, querendo ou não, passar na universidade sem cursinho é um dever muito difícil e foi um momento de muita alegria. E foi nesse momento que eu percebi que eu não deveria desistir dos meus sonhos só porque alguém disse que eu era mediano. Não se compare a sua capacidade com uma nota, porque nem sempre uma nota te define. E confie na sua capacidade, estuda, acredite em si mesmo, que tudo vai dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, liguem as notificações e sigam lá no SOS Engenharia. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijinhos.